Como você vê Deus, irmão? Quem é Deus para você? A luz, aquele azul que eu tô falando, ele é a luz. Sim. Ele é a luz, mas ele não deixa de ser azul. Não. Sim. Não deixa de ser Essa azul. perspectiva, Não. sim. Exato. O vermelho do outro lado, ele é a luz. Ele E será que todos nós não somos Claro, Deus também? claro. É aí que tá. Mas aí quando você vê, tá, eu sou Deus. O que é o Deus completo? A luz total. Então é a junção de todas as perspectivas. Eu sou o todo-poderoso. Você é um nada no vazio. Você juntou todas as cores, virou a luz completa, você é um pontinho no escuro. Aí você vê a morte. Ah, não quero mais ser Deus, não. Igual Jesus na cruz. É esse o nosso rumo, a nossa história. Você só quer ser Deus até conseguir. Depois você fica humilde, volta quietinho, bonitinho. Essa é a história de Jesus, Lúcifer, o alfa e o ômega. Ele é o todo fodão, eu sou igual a Deus, vê a queimação, entende por que Deus limitava, não é porque ele é ruim, é porque ele é Deus. Ele pede perdão, volta para o inferno, paga o preço da morte, sangra, e depois esse seu sangue reúne o mundo e aqui estamos nós. E você acredita que alcançando todos. o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Eu sei que é. O Tem esse Eterno. ser, vocês estão binarizando, o nosso estudo não Não, por consegue exemplo, binarizar. Sim, eu tenho um livro explicando tudo isso bem bonitinho, que é difícil resumir, compilar Só tudo isso. Agora, quando você entende Jesus, Deus, como processo da consciência, eu sempre resumo de novo. Eu posso parecer idiota, me perdoem, mas eu vou resumir ao processo do átomo. Imagina aquela emoção, sentindo, aquele vermelho. Eu quero, eu sou, eu faço. Aquele é o espírito dele. Então ele tenta. Vou tentar ser feliz assim, assim, assim. Vai tentar todas as cores do degradê. Todo o jeito dele. Quanto mais ele soma, mais ele acelera. Mais perto do azul ele chega, mais perto do anjo. O anjo é aquele que já tem todas as perspectivas. Ele é quase um robô. Que ele está lá de cima vendo todas as perspectivas lá embaixo. Então eu não preciso ir, eu estou vendo. Eu estou vendo aqui. Então quando o vermelho, o rebelde, o eu sou, eu faço melhor, eu quero, eu posso, briga com o mundo para fazer do seu jeito e sai de cara com todas as perspectivas reunidas, ou seja, a lógica, a cor mais acelerada. Ele deu de cara ali com aquela parede que ele não conseguiu vencer, seria o Deus verdadeiro. Se o vermelho falar naquele momento para o azul, ó, a ti entrego o meu espírito, vira o violeta. Aquela minha liberdade, aquela minha energia, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu aprendi sendo rebeldinho, Sherlock Holmes, tudo que eu construí no mundo é meu agora. Ele foi Ciro II, foi Alexandre, foi todo mundo. O vermelho fala para ele no deserto, pô, é seu, você que fez. Pega! Fala, não. Porque em Adão ele tinha pego, não era dele, ele tinha pego. Aí ele passou por tudo aquilo, tentou remendar, fugiu da morte de todo jeito. Ali era dele, porque era a hora da morte. Agora ele podia sofrer e ter, aí ele devolve. Fala, não é minha, então a chave, ele decide. Isso é uma questão científica. Se você não jogar pro meio, pro amanhã, você não tem para onde ir, não tem movimento, você morre. Tem que ter algo além de nós, algo que nos reúne. Isso que o Messias faz, ele no meio sendo tudo, ele é nada. O meio sendo a reunião de todas as cores, ele não é nada, ele só é as cores. Mas portanto, ele joga o poder para Deus. Então, por isso, sim, ele é Deus no sentido de que a juventude da consciência, caindo no zero, a luz mais completa, que era a luz total, mergulhou na escuridão, virou um pontinho. Tem que recomeçar o processo. Esse processo é a história de Deus. Se você olhar o mergulho, você vai ver um raio. Se você olhar o Deus Pai, você vai ver um diâmetro. Antes e depois. De onde para onde? Tem uma história que conecta o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o Espírito Santo é a conexão deles. Então você tem o círculo, o Espírito Santo, você tem o Pai, o diâmetro, e você tem o Filho, o raio. O raio vai mergulhando em todos os chakras da Caralho, é Terra. verdade, tem Espírito Santo, né? É. Tem isso aí também. A gente Então, nem falou disso. por isso que ele é os três. É igual você pegar um Amém. triângulo. Você Uma pegar coisa difícil de eu falar, né, mano? Você pega o vermelho, o azul e o violeta, é isso, é a trindade. Pô, eu sou o pai, sou o filho, sou os dois Se juntos. tirar um, vai deixar de ser um triângulo. É, se tirar um, exato, é tão óbvio. Também houve segregação pra caramba por causa de Cristo, né? Será? Ele é tão bom que ele trouxe a liberdade que todo mundo pode falar a merda que quer. Sabe quando não tem discussão, não tem briga, não tem separação? Que nem era antes dele. Vem a mulher, eu quero ser safadinha, pedrada na cara. Veio alguém, eu quero seguir tal Deus, pedrada na cara. O robô corta o Antes dedo. de Jesus, todos vocês que odeiam Jesus, não gostam de Jesus, falam mal de Jesus, sem ele, vocês vão tomar pedrada na cara. Só para abrir a boca para falar dele, que é o Deus vigente. Só Jesus deixa você falar mal dele. Por isso que vira essa zona. E esse é o motivo para amá-lo. Só que ninguém percebe, por isso que sofrem. Você chegou a ver isso daí? Na China também estavam perseguindo esses tempos aí, né? E tá crescendo, hein? Quanto mais persegue, mais cresce. E cristão tem dessa, né? É igual uma semente. Você vê um fruto bonito lá, do nada você pega da árvore, despedaça o passarinho, pega, estraçalha. Fala, nossa, que Mas Deus se é esse você que deixa o seu fruto mais bonito Que nem ser chuchu. estraçalhado? Mas quando Mas- você vê, dessa semente nasce um monte de árvore, que dá muito mais fruto. O Bob, cara, ele é multifaces aí na mídia, que você tem que ver. Da última vez que eu encontrei o Bob, que ele veio no Expanda, né, que a gente teve uma conversa muito rápida, apesar de rápida, foi legal pra caramba. E a gente tem que marcar pra você vir de novo lá pra trocar essa ideia Sim. lá de uma forma mais Vamos sim. tranquila. Foi sensacional, sabe por quê?
ele me convidou pra ir andar de kart. Pô, E era um esquema que era o seguinte: Era- os esquerdistas e os direitistas. mano, E você sabe quem que sério? eram os direitistas? Ah, MBL, Arthur Duval, Mamãe Falei. Contra PCO contra quem? MBL, botei lá no meio. PCO, que é os caras da esquerda mais caralho, mano. maluco que tem lá. É, do Colocou o Rafa Pimenta. nessa porra? Colocou, eu fui andar de kart. Tem vídeo desse caralho? Tem, mano? Tem, Maluco. Tá lá no- eu vou te mandar. É mesmo? Cara, Caralho. Repara como ele chega, quando vocês for ver o vídeo, repara, ele chega todo bonitinho. Quando ele sai, mano, ele Sai parece- todo destruído. Nossa senhora. foi. Ele saiu e sofreu, que tava chovendo, ele tava na garra ali, os caras tava a milhão. Não, mas eu fiquei maluco com aquele negócio. Deus tá mais feliz com o judeu ateu do que com o judeu que fala que não é ateu, mas que virou... É os talmudistas, os fariseus, né, que Jesus chamava os fariseus. Porque os fariseus são judeus tentando virar luciferiano. Eles mergulham no abstrato que é do nosso mundo, essas coisas todas que vocês estudam, Cabala, a verdadeira, que vem lá de Hermes, ou que vem até antes. Mesmo Salomão, era coisa que não era para eles, é proibido para eles. Mesmo para Salomão, tá lá na Bíblia, não era, ele não tinha permissão para ir ali, né? Tanto que Israel não pode mergulhar nisso. Então, o Talmud, a Cabala mesmo, tudo isso é como se fosse o nosso conhecimento meio que tragado por eles, que é proibido para eles, a Torá proíbe. Não é para eles saberem os segredos dos bastidores da vida, entende? Por isso que muito cristão confunde isso também. O Cristo não, Cristo trouxe. Cristo era fazer magia pra caramba. Cristo ensinava tudo. Ele morreu por isso. Por falar A todas as gente verdades. falou isso aqui, né? Agora, Já falamos. as pessoas... Então, e as pessoas não... Cristo, ele foi um puta de um mago. Exatamente, as Mano. pessoas Puta não de um ligam essas sábio. É aí que tá. Ele foi acusado de ser um feiticeiro. Exatamente. E tá no Talmud lá, e em outros textos, coisas horríveis a respeito disso. E ele acusava na época, ó, esses caras aí, eles fazem um monte de coisa horrível, só que não estava escrito ainda. Depois caiu o templo, inclusive por causa da morte dele, profetizado. Aí eles foram obrigados a começar a escrever. Os fariseus escrevendo, literalmente, os fariseus, não é um modo de falar. Aquele grupo de fariseus escrevendo virou o Talmud hoje. O Talmud é o compilado dos fariseus. Dos fariseus. Quase todo judeu que você vê, rabino, quase todos que você vê hoje é fariseu. Você pode perguntar para ele. Ele vai falar. Eles não mentem. Ou seja, até isso cumpriu a Bíblia. Ia sobrar só os fariseus, se dizendo judeus e não são, dominando o mundo. Israel montada na besta. A besta é os Estados Unidos, né, o poder gentil das nações. Israel domina o dólar. Quem são os acionistas do dólar? Judeus, os falsos judeus, né? Se dizem judeu, mas não é. O judeu verdadeiro é a Torá viva. O judeu verdadeiro não faz essa Cara, isso é muito real, né, mano? muito real, velho. Porque, tipo assim, Qual era a chance? você vê- O que a gente tem que ver é que o judeu acaba sendo perseguido e odiado por culpa de pessoas que se dizem judeus e não são. E a lei não deixa a gente não denunciar. vê- E aí Exatamente. isso prejudica os judeus verdadeiros. Porque os caras- Então, eu sim. tento gritar pra falar que esses caras não são judeu de verdade, que eles se dizem judeu e não são. Parece que eu que sou o doido. o doido. Aí você Se a gente fica é chamado quieto, aí de sim, bota tudo. né? Exato. É, Aí, se você a gente vira- fica quieto, aí todo mundo vai pro mesmo barco. Aí coloca um bigodinho em você assim, né? E de novo, cara, olha, Deus nos livre, mas de novo, tá saindo um monte de estudo aí, pesquisa, não sei se vocês viram, desde 1933 que judeu não estava sendo tão perseguido no mundo como está sendo agora. Tá se erguendo de novo uma onda de antissemitismo nos Estados Unidos, Europa. E aí, quer dizer, um monte de judeu que nem sabe o que está acontecendo, começa a ser perseguido, morto, odiado, começa aquele inferno de novo, por culpa desses que se dizem judeu e não são e fazem esse inferno com o mundo. Pode chamar de Lúcifer, de Jesus, como for, mas está escrito lá. Está escrito no Novo Testamento, no Apocalipse. Qual era a chance? Israel já era um povinho dominado, era ninguém lá, pisado. Veio um rebelde desse povinho, que foi menos ainda, pisado, humilhado mais ainda. E estava escrito que esse povinho, que era nada, ia dominar a besta, a nova Roma, que domina o mundo inteiro. Assim aconteceu, hoje Israel dominou, tá em cima dos Estados A gente Unidos. tem um papo estadunidense hoje. Que loucura. E aquele coitadinho que morreu lá ia virar o nome em cima de todos os nomes. Agora, hoje a gente olha a realidade. Você vê Estados Unidos, o poder mundial, o dólar, a Reserva Federal Americana é privada, tá na mão de JP Morgan, se diz judeu, não é. Soros, se diz judeu, não é. Rothschild, se diz judeus, não são. Você pesquisa lá, é a maioria. É um negócio insano. É um negócio insano. Aí você vai ver quem fundou a Warner, se diz judeu, não é. Paramount. Todas, Hollywood inteiro. E por que se diz judeu não é? Porque se fosse judeu ia respeitar a Torá, ia respeitar Deus. Não ia fazer essa imundícia, destruir inocente, Isso aí. fazer o mundo pegar raiva de tudo, só pra todo mundo. Né? Pegar raiva de Jesus, pegar raiva de tudo que não presta. Talvez o Satanás, o Lúcifer, que ganha um ponto aí. Que fala, por isso que Satanás era tão ruim, ficava acusando Israel lá naquele negócio. Porque olha o que os caras fazem, cara. Porque pros caras Satanás é isso, né? Satanás é o acusador, né? É o cara que vem e acusa eles. E foi o que Jesus fez. Por isso que Jesus pra eles é Lúcifer também. Embora seja judeu por um lado, ele também é da Galileia, e metade dele, até a parte do vinho fermentado, o pão sem fermento, tudo isso, tudo em Jesus reúne os dois lados da coisa. O povo santo, o povo de Deus, que é quase um robô, para ser um livro vivo, que era para ser Israel, era para ser um livro vivo. E as nações ao redor, que aí sim tem a liberdade, porque tem exceções.
Igual naquele ciclo de cores que você viu lá que a gente estava falando. Aqui no meio tem regras claras, é fácil seguir. O azul tá ali, você tá vendo. O verde tá ali, é fácil. Agora que você vai pro meio do degradê, Mas tem na outra Torá, visão, né? na... aí tem que ter mais exceção. É outra regra, é o perdão. E aí Mas na tudo se Torá encaixa. mesmo- Jesus trouxe isso. É para aceitar as pessoas, as diferentes crenças. É Israel que não permite isso. Israel é proibido ele adorar outros deuses lá dentro. Mas ao redor, as nações, nós temos essa obrigação de cuidar do degradê. E os- dar e explicação. os- Só de estar todo mundo sabendo disso, meu, já é um perigo. E que dá medo pro verdadeiro objetivo sagrado da coisa. Entendeu? Porque Israel Pois está é. ganhando ódio, o judeu está ganhando ódio, tudo que é bíblico está ganhando ódio. Enquanto o objetivo sagrado da coisa, que tem mais a ver com isso que a gente estuda, com essa missão de Lúcifer, de Jesus, essa missão sabe, que é de humildade, de aprendizado, de desafiar a injustiça, sabe? Tudo isso acaba sendo mal visto, muitas vezes, porque quem está ali no comando está manipulando aquilo ali para que esses falsos judeus sejam defendidos. Que nem vocês estão falando, esses neopentecostais defendem os judeus. Pior que, ainda é pior, eles defendem os falsos judeus. Os falsos Eles estão judeus. defendendo O sistema, né? O Isso, sistema. pior ainda. Porque no sentido do quê? Eles estão acreditando, eles estão vendo que os caras se dizem judeu e estão fazendo uma zona lá em Israel, explodindo inocente, fazendo tudo que não presta por todo lado. Eles veem que eles odeiam Jesus, falam mal de Jesus, humilha os povos, falam que os povos são inferiores. A Torá não fala isso. A Torá diz que a Torá é uma luz para os povos do mundo. A Torá manda você respeitar o estrangeiro, que você foi estrangeiro no Egito. A Torá fala isso pro judeu. Vocês foram estrangeiro no É, Egito. e lá eles O Egito cospem salvou nos vocês. cristãos, né? Respeitem o estrangeiro, a Torá manda. É o Talmud que fala que estrangeiro é animal. Entendeu? É o fariseu que fala isso. O fariseu fala que o resto é animal. A Torá não. Estão entendendo que estão confundindo uma coisa com a outra? A gente tenta separar para salvar o judeu Sim, e o a gente fica de ruim? ju- Sim. E Gente. aí você vê, estão pegando raiva de judeu por causa de fariseu, falso judeu. Estão pegando raiva de muçulmano por causa de uns doidos. Pegando raiva de cristão por causa de uns doidos também. Falando o nome de Cristo, fazer umas loucuras, não é? E no fim É não o isso. ódio dominando o negócio, né? Cada cor falando eu que sou, vai ficar esse inferno. É. Só quando a gente se unir, entender por que a gente vê as coisas como a gente vê, que nem a gente fez aqui hoje. Eu boto meu ponto de vista, vocês de vocês, e a gente chega nessa verdade. E que quanto mais profundo for esse degradê, maior nossa família. Quanto mais, sabe, Respeitando. quanto mais corzinhas ali, mais degradê, mais ponto de vista acrescentado, mais companhia a gente tem, mais verbo, mais vida.